Boa noite, então a gente continua o capítulo 5, seção 5.4, né, sobre integrais. Nessa seção a gente vai ver integrais definidas e o teorema da variação total. Então a gente vai introduzir agora uma notação para as primitivas, rever as equações, né, para elas e usá-las para calcular as integrais definidas. Também vamos reformular o teorema fundamental do cálculo 2, para torná-lo mais facilmente aplicado a problemas da ciência e da engenharia. Então, começamos com integrais definidas. Né? Ambas as partes do teorema fundamental estabelecem conexões entre as primitivas e as integrais definidas. A parte 1 diz que se f é contínua, então a integral no intervalo de a até x da função é uma primitiva de f. A parte 2 diz que na integral de a até b, da função f de x dx, pode ser encontrado com a função no valor de b menos a função no valor de a, onde f é uma primitiva de f. Fzão, né? É uma primitiva de fzinho. Então, a gente precisa de uma notação conveniente para as primitivas, que vai tornar fácil de trabalhar com elas, em virtude da relação entre as primitivas integrais dada pelo teorema fundamental. Entre primitivas integrais, a notação integral de f de x dx é chamada integral indefinida. Então, se ela tem, né, os limites de a a b, de a a x, ela é uma integral definida, e se ela não tem os limites de integração, ela é indefinida. Então, a integral de f de x dx é igual a uma função f maiúsculo de x. Significa que se eu derivar a minha função f maiúsculo de x, eu volto à minha função f de x. Então, por isso que a gente fala que é a primitiva. Então, por exemplo, a gente pode escrever, né, que a integral de x ao quadrado dx é igual a x ao cubo sobre 3 mais c, porque se eu derivar essa função fzão, que é x ao cubo sobre 3 mais c, eu volto à minha função x ao quadrado. Lembrando que na última aula a gente viu que esse c é para definir que existe uma série de famílias, né, dessas funções que são deslocadas ao longo do eixo. Né? Então, as condições iniciais que iriam determinar esse valor de c. Então, se a gente olhar essa integral indefinida como sendo uma família de funções, né, ou seja, tem uma primitiva para cada valor da constante c. Você deve fazer uma distinção entre integral definida e indefinida. Então, uma integral definida, né, entre a e b, né, que é uma integral que tem os seus limites bem determinados, ele vai dar um número no final. E uma integral indefinida, que não tem esses limites, vai ser uma nova função ou uma família de funções. Então, a conexão entre elas é dada pela parte 2 do teorema fundamental, que é, se a função é contínua no intervalo fechado de a a b, então a integral, né, definida entre a e b da função f de x é igual à integral de f de x dx, né, que vai gerar uma função no intervalo inferior e superior de a a b. Então, essa eficiência desse teorema depende de um suprimento de primitivas de funções. Cada forma pode ser verificada derivando a função do lado direito e obtendo um integrando. Então, por exemplo, então a gente sabe que se a integral da secante ao quadrado de x dx é igual a tangente de x mais c, significa que se eu derivar a minha função tangente de x mais c, ela volta a ser a secante ao quadrado. Então, aqui teria uma tabela de integrais indefinidas, né? Que seria, né, a primitiva mais geral sobre um dado intervalo obtida adicionando-se uma constante a uma dada primitiva. Então, essa constante que foi adicionada em todas as integrais, né, é para que ela seja geral, né, contemplando todas as primitivas. E aí, dependendo das condições iniciais, vocês vão achar o valor dessa constante. Por quê? Se eu derivar essa função, então, por exemplo, eu tenho integral de k dx. Se eu derivar essa função em relação a x, por exemplo, a derivada da constante é zero e a derivada de kx dx é k. Então, eu volto à minha função original. Né? Então, aqui está bem representado, né, como que seria para a maior parte delas. Né? Então, para o próprio polinômio, né, x elevado a n, vai ser o que a sua integral? X elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Então, se eu derivar essa função, cai o n mais 1 e eu volto a ter x elevado a n. Né? A integral
da exponencial é a própria exponencial, a integral do seno é menos cosseno, né? Igual a derivada de menos cosseno vai ser seno, a integral do secante ao quadrado é tangente de x, de secante vezes tangente é secante de x, e por aí vai, tá? E aqui teria algumas propriedades aqui em cima, né? Que a integral da soma de funções é igual à soma das integrais. Então, adotamos a convenção de que quando uma fórmula para uma integral indefinida geral é dada, ela é válida somente em um intervalo. Então, a gente escreve que a integral, por exemplo, de 1 sobre x ao quadrado dx é igual a menos 1 sobre x mais c. Então, a gente subentende que é válido no intervalo de 0 até infinito, né? Intervalo aberto, que não pode ser 0 aqui de baixo, né? Ou no intervalo de menos infinito até 0 aberto. Então, isso é verdadeiro, apesar do fato que a primitiva geral da função, né, 1 sobre x com x diferente de 0, é menos 1 sobre x se x for negativo e menos 1 sobre x com outra constante C2 se x for positivo. Vamos fazer esse exemplo. Calcule a integral do cosseno de θ sobre seno de θ ao quadrado de θ. Então, essa integral indefinida, ela é reconhecível na tabela 1, então a gente pode usar as identidades trigonométricas para escrevê-la antes de integrar. Então, eu posso transformar a minha integral de cosseno de θ sobre seno ao quadrado de θ em 1 sobre seno cosseno sobre seno. 1 sobre seno é minha cossecante. Cosseno sobre seno é a minha cotangente. Então, se tiver lá na nossa tabela a integral de cossecante por cotangente, você já pode vir cá e substituir pela cossecante. Vamos colocar até aqui para ver. Então, está aqui cossecante com cotangente é igual a própria função, né, menos x. Cadê aqui? Isso. Alguém perguntou alguma coisa? Professor, Sim? tá me ouvindo agora? Aí, teria como você abrir essa aqui, fazendo favor? Eu não entendi muito bem. Qual? Essa? Não, volta. Naquela parte que você tava. Isso, essa ali, ó. Integral de 1 sobre x ao quadrado dx é igual... Essa eu não entendi. Tá. Deixa eu fazer aqui. Beleza. Essa usa aquela... Vamos ver se vai dar aqui direto. Essa usa aquela definição anterior, né? Que a integral de x elevado a n dx, ela seria igual, né, a x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais c, né? Mas é constante. Porque aqui, ó, se eu derivar essa função, né, cai o n mais 1, corta com esse daqui, subtrai 1 do anterior e eu volto a ter minha função x. Então, na hora que a gente vai passar, né, daqui para cá, né, o nosso n é menos 2, menos 2, menos 1. Então, vou aplicar direto aqui, né? Se a gente fosse fazer aqui, então, aplicando essa equação direto, né, ela daria x elevado a n, o n aqui é menos 2, então fica menos 2 mais 1 sobre n mais 1. O nosso n é 2, então fica menos 2, né? Então, n nosso é menos 2, mais 1. Isso aqui, mais c. Então, x elevado a menos 2 mais 1 é x elevado a menos 1. Menos 2 mais 1 é menos 1, mais c. Então, isso aqui dá menos 1 sobre x mais c. Beleza? Beleza. Agora ficou mais claro. Obrigado. Aí, aplicando isso, né? Mas com o tempo, acaba que você acaba escrevendo primeiro essa e vendo se a derivada chega na outra, né? Mas isso seria uma forma. Então, nessa, ele basicamente só transformou na forma que está escrito na tabela e substituiu pelo valor que seria da resposta. Então, calcule agora, essa aqui é uma integral já definida, tá? Essa é indefinida, por isso que a integral da função deu uma nova função com suas famílias, né? A família de primitivos aí com esse c. E agora a gente vai calcular uma integral definida, ó, entre 1 e 9, dessa expressão 2t ao quadrado mais t ao quadrado raiz de t menos 1 sobre t ao quadrado. Então, primeiro a gente escreve o integrando numa forma mais simples para efetuar
assim, né, uma divisão. Você tem N formas para fazer, né? Então, eu poderia dividir todos os termos aqui em cima por t ao quadrado. Então, foi isso que ele fez. Então, 2t ao quadrado dividido por t ao quadrado deu 2. T ao quadrado, raiz de t sobre t ao quadrado deu t elevado a meio, né? Que é a própria raiz de t. E menos 1 sobre t ao quadrado virou menos t elevado a menos 2. Agora, a gente sabe que a integral da soma de funções ou subtração é igual à integral dessas, igual à soma dessas integrais. Né? Então, aqui ele já resolveu. Então, a primeira integral, que é uma constante, a integral de uma constante dt é o próprio t. Então, ficou 2t. O intervalo aqui é o intervalo que a gente vai fazer a substituição dos termos. A integral de t elevado a meio é t elevado a 3 meios sobre 3 meios. Então, assim, visualmente, vocês conseguem ver que se eu derivar essa função aqui, ó, vai cair 3 meios, vai cortar com o denominador, eu vou subtrair 1 do numerador aqui, né, do expoente do numerador, e ele vai voltar a ser essa função. Tá? E o último, que seria menos t elevado a menos 2, ficou menos t elevado a menos 1 sobre menos 1. Esse daqui é idêntico ao caso anterior que eu fiz agora, esse último termo daqui. Né? Ele virou menos 1 sobre menos t. Se vocês não verem alguma parte aqui, vocês me falam que eu posso abrir aqui em cima, tá? Então, aqui é para fazer nos intervalos entre 9, 1 e 9. Né? Então, a gente faz primeiro. Então, aqui ele só reescreveu, né? Dessa função, ele reescreveu para cá. E agora a gente subtrai o intervalo superior menos o intervalo inferior. Então, substituindo 9 no intervalo superior, ficou 2 vezes 9, mais 2 terços de 9 elevado a 3 meios, mais 1 nono, menos o intervalo inferior, que é substituindo com 1. Então, ficou 2 vezes 1, mais 2 terços de 1 elevado a 3 meios, mais 1 sobre 1. Então, se fizer a conta aqui de cada termo, né, 18, cada um deles, a gente encontra o valor de 32 e 4 nonos. Ele não quis simplificar aqui, né? Ficou desse jeito. Né? Então, ou seja, 32 vezes 4 sobre 9. Ou seja, a solução de uma integral definida é um número. Tá? Professor, no caso ali, desceu o menos 1, aí cortou menos 1 com menos 1, aí lá em cima soma menos 1 com menos 1, aí fica menos 2, né? Aí por isso que dá t menos 2. Foi isso? Em qual parte? Nessa terceira que você está falando? Isso. Uhum. Aí fica menos 1 mesmo, não fica menos 2 não. O menos 1 foi para baixo só, e o menos Não, com sim, menos eu é entendi. mais. Eu falo assim, para dar, no caso, o do lado esquerdo aqui, entendeu? É Ah, não, isso se que você faz. derivar esse, né? Isso. Exato, se você Ah, derivar ok. esse, ó, cai o menos 1, fica positivo, mas embaixo tem um negativo, que mantém o Uhum. sinal, e subtrai 1 do expoente do numerador. Então, menos 1 com menos 1, menos 2. Aí a gente volta a ter essa função. Ah, sim, ok. Né? E esse último caso aqui especificamente é esse que eu acabei de fazer aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. É a mesma coisa, tá vendo? Era Sim, 1 sim. sobre x2, que é o quê? X elevado a menos 2, né? Uhum. Então, esse caso é o mesmo desse que eu resolvi aqui. Né? Esse finalzinho aqui é t elevado a menos 2, é 1 sobre t ao quadrado. Então, vamos para algumas aplicações disso. Tá? Então, a parte 2 desse teorema fundamental diz que se a função f for contínua no intervalo fechado AB, então a gente tem que essa integral vai dar um número, que é o valor da função f, né? Que seria a primitiva de f em B, menos o valor da primitiva de f em A, onde f pode ser qualquer primitiva da função, da família de funções. Né? Então, significa que a derivada da primitiva tem que ser a função, de modo que essa equação pode ser reescrita como, então, a integral entre a e b da derivada da primitiva da função dx é igual à função primitiva em b menos a função primitiva em a. Então, aqui está escrito em termos da derivada primitiva. Então, a gente vê que a integral da derivada da primitiva da própria função. Né? Sabemos que a derivada de f representa a taxa de variação de y igual a f de x em relação a x, né? E fb menos fa é a variação de y, né, do eixo y, quando o x muda de a para b. Observe que y, então, pode decrescer e então crescer novamente. Embora y pode variar nas duas direções, fb menos fa representa essa variação líquida. Então, a gente entra no teorema da variação total. A integral de uma taxa de variação é a variação total. Então, a integral de uma taxa de variação, que seria essa f', é igual à variação total, ou líquida, né, que é esse fb menos fa.
O princípio pode ser aplicado para todas as taxas de variação nas ciências naturais e sociais, então vamos seguir alguns exemplos. Então, se V de T for um volume de água num reservatório no instante T, então sua derivada é a taxa segundo a qual a água flui para dentro do reservatório no instante T. Então, V é o volume, a taxa do volume no tempo é o tanto que entra água no reservatório no instante. Logo, se eu integrar essa taxa de entrada de volume no tempo, em dt, eu vou ter no final o volume final menos o volume inicial. O volume no tempo 2 menos o volume do tempo 1. Não sei se é óbvio aqui para vocês, né? Mas entra também, né, que isso seria a área, né? Se a gente tivesse um gráfico de taxa de variação do volume no eixo y por tempo, no eixo x, né? Essa integral seria a área. E essa área seria a variação total ou líquida do volume no intervalo de tempo. Tá? Outra aplicação. Se esse C de T for a concentração de um produto de uma reação química no instante em T, então a taxa de reação vai ser a derivada dC dt. Da mesma forma, então, a integral de dC dt é igual, né, a taxa, nesse caso, né, vai ser a variação da reação química total, a do tempo T2 menos a do tempo T1. Então, essa variação de concentração entre os instantes T2 e T1. Outro, se uma massa de uma barra medida a partir da extremidade esquerda até um ponto X foi mx, então a densidade linear é a variação da massa ao longo da distribuição em x. Por isso que está m de x', né? Então, da mesma forma, a integral entre A e B, né, dessa densidade ao longo de x, então aqui está supondo que a densidade do material varia ao longo da sua coordenada espacial. Ela não é constante, a densidade, né? Não é homogêneo o material. E a integral dessa densidade ao longo do caminho vai te dar, no final, né, nesse caso, né, a massa total, a variação da massa da barra entre os pontos B e A. Qual que seria a massa desse segmento, onde teve essa variação da densidade ao longo de X. Então, outro. Se a taxa de crescimento populacional for dN dt, onde N é a população, né, então a integral dessa taxa de crescimento no tempo vai te dar a alteração da população total no intervalo. Isso aqui da mesma forma, a gente pode imaginar que se essa taxa ao longo do tempo, se eu tivesse dN dt, variação do crescimento no tempo, a integral, que é a área disso, está te dando a variação total da população nesse intervalo. A população cresce quando tem nascimento e decresce quando morre. A variação total leva em conta nascimento quanto morte, né, que seria essa igualdade. Se C de x é o custo para produzir x unidades de uma mercadoria, o custo marginal é a derivada C' de x. Então, se a gente integra C' de x dx, a gente consegue encontrar qual que é o crescimento do custo quando a gente aumenta de x2, de x1 para x2, o número de unidades. Se um objeto se move ao longo de uma reta, esse é o mais fácil de ver, né, que é muito ligado com fundamentos de física, né, apesar de vocês não terem vindo ainda, mas é mais intuitivo talvez. Se um objeto se move ao longo de uma reta com a função posição, S de t, então sua velocidade é a derivada da função posição. Logo, se eu integrar a minha velocidade ao longo do tempo, no intervalo T1 a T2, eu vou ter o deslocamento total da partícula entre T1 e T2. Isso aí a gente viu lá na primeira aula de cálculo, né, que essa integral é a área. Então, se eu tenho velocidade por tempo, o que minha área é? O produto de velocidade com tempo, que é o quê? Distância. Nesse caso, o deslocamento. Então, é verdadeiro para o caso quando o objeto está indo para o sentido positivo, mas agora demonstraremos que é sempre verdade, né? Independente dele ir ou não para o negativo. Então, se a gente quer calcular a distância percorrida durante o intervalo de tempo, a gente tem que considerar intervalos quando a velocidade é maior do que zero, onde a partícula está indo para a direita, e depois os intervalos quando ela tem a velocidade menor do que zero, que seria o sentido negativo do eixo x. Em ambos os casos, a distância é calculada fazendo a integral, né, de VT, né, ou do módulo, né? Então, a integral, né, se a gente estivesse interessado somente na distância e não no deslocamento, que é o tanto que ele vai com o tanto que ele volta, né, a gente poderia calcular essa integral com o módulo de VT. Então, aqui a gente teria a distância total percorrida e não o deslocamento. Porque o deslocamento é assim, você saiu de um ponto e voltou para ele, o deslocamento é zero.
A distância total não, você saiu de um ponto e voltou para ele, você tem uma distância total que é o caminho que você foi e o caminho que você voltou. O deslocamento não preocupa só com a posição inicial e final. Então a figura mostra como o deslocamento e a distância percorrida pode ser interpretado em termos da área de uma curva de velocidade. Então aqui a gente tem velocidade por tempo, a gente consegue ver que o produto delas vai estar a distância, e a gente teria aí uma parte que é positiva velocidade, uma área que é negativa, uma área que é positiva. Então o deslocamento, né, ele estaria calculando o deslocamento líquido, né? Então soma as áreas positivas, a A1 e A3 são positivas, e A2 é negativa. Então, se ele andou 10 metros para frente e 5 metros para trás, ele deslocou os 5 metros. Agora, a distância não. A distância ela não está preocupada, né? Se você voltou ou não, e sim o valor total que você caminhou. Então, nesse caso, soma-se as 3 áreas. Isso é porque são interpretações diferentes na física, né? E aí, usando o módulo, você não vai estar subtraindo o efeito dessa área negativa. Ou que daria sinal negativo devido ao valor de V. Então, se a gente fosse calcular a aceleração do objeto, a gente sabe que a aceleração é a derivada da velocidade, logo, a integral da aceleração no tempo te dá a variação da velocidade. Tá? Então, essa é a mudança da velocidade no instante T1 até T2. Então, um exemplo, né? Uma partícula que se move ao longo de uma reta, da forma que sua velocidade no instante qualquer é dado por T² menos T mais C, em metros por segundo, enquanto o deslocamento da partícula durante o período de 1 a 4, então a gente vai fazer a integral sem ser do módulo, porque a gente vai pegar o deslocamento, que é o tanto que ele foi, menos o tanto que ele voltou, e depois encontra a distância percorrida durante esse período de tempo, que seria aplicando com o módulo. Então, pela equação 2, o deslocamento vai ser, deslocamento no tempo 4 menos o deslocamento no tempo 1, né? Vai ser igual a integral de 1 a 4 de VT dt. Então, a gente substitui a função velocidade, fazemos a integral, t², a integral é t³ sobre 3, t, a integral é t² sobre 2, 6, a integral é 6t. Quando a integral é definida, a gente não acrescenta aquele c, tá, gente? O c aparece quando ela é indefinida, porque ela pode ser qualquer família de funções. Aqui, não é necessário colocar. Então, a resposta substituindo o tempo superior seria com 4, menos essa função substituída com o tempo inferior, que é 1, daria menos 9 meios. Ou seja, significa mover, a partícula moveu 4,5 metros para o eixo negativo, né, que seria a esquerda. Agora vamos calcular o módulo, né, a distância total. Então vamos observar que eu posso descrever essa função como um produto de t menos 3 com t mais 2. Então, para velocidade menor ou igual a zero, né, negativa, no intervalo fechado de 1 a 3, e fora desse intervalo de 1 a 3, né, que seria quando esses termos dariam negativo, né, intervalo fechado, então entre 1 e 3, a gente estaria com ela igual a zero ou menor do que zero, né? E acima, e no intervalo fechado, né, entre 3 e 4, por exemplo, a gente teria ela positiva. Então, a gente está pegando o intervalo que é de 1 a 4, então, selecionando a parte da função que ela é negativa e a parte que é positiva. Então, da equação 3, como seria a distância percorrida? Vai ser através do módulo da função. Então, o restante a gente monta igual. Então, o módulo da função, ele vai dar, né, a gente vai readequar os limites de integração. Então, aqui a gente está integrando de 1 a 4 toda a função velocidade, o módulo, né, porque a gente quer o deslocamento, a distância total, dt. Então, eu já vi que ela tem intervalos que a função é positiva ou negativa. Então, eu vou dividir primeiro no intervalo fechado de 1 a 3, a função como sendo menos o valor da função. Por quê? Porque eu sei que ela é negativa, com menos ela vai ficar positiva, e aí eu vou estar pegando a contribuição que ela vai para a esquerda. Agora, entre 3 e 4, né, que é esse intervalo fechado, a velocidade é positiva, então ela está indo para a direita. Então, vai entrar a própria função do jeito que ela está. Então, aqui entrou ela menos a função, mais a função. A diferença básica é o intervalo de integração. Ao solucionar, o tamanho total, né, que a partícula percorreu, a distância total, é 10,17 metros. Ou seja, Ô, professor, o deslocamento foi 4,5, mas ela
moveu 10,17. Então ela andou, sei lá, 6, alguma coisa para frente, depois ela voltou para 0, depois ela foi para menos 4,5. Pode perguntar. Aqui nessa última aqui, no caso, nesse primeiro caso aqui, você substituiu por 3, depois por 1, aí fez um menos o outro, e o mesmo caso aqui do outro lado, Isso. Aí o que deu você somou, foi isso? Isso. Ah, ok. Quer que faça? Não, deu para entender, é só... Se fosse para fazer, era melhor fazer essa daqui, que é mais curtinha, né? Né, mas não precisa não, deu para entender. Mas substitui o 4 aqui em todos, né? Depois menos, substitui um em todos. Entendi. Aqui é a mesma coisa. Substitui em 3, menos 1, substitui em 4, menos 3. Beleza. Tá? E no final vai dar a distância total nesse caso, né? Manter. Vou salvar aqui já de uma vez. Eu coloco no final da aula do processo. Eu fiquei na dúvida agora. A 5.3 eu passei na aula passada? Passei, né? Ou não? Essa que você fez agora? Agora eu fiquei na dúvida aqui, porque eu vi ali que não estava salvo o PDF. Ah, não, gente, eu pulei a sessão 5.3. Vocês também? Ninguém percebeu, nem eu. Eu não entrei aqui e achei que hoje foi só 5.4, 5.5. Então, na verdade, o teorema fundamental do cálculo, nós não vimos ainda, né? Então, eu vou ter que voltar para a sessão 5.3, tá? Eu peço desculpa para vocês, eu comi música na ordem das aulas. Não, tá de boa, professor. Se deu para entender sem o teorema fundamental do cálculo, agora vai ficar mais fácil. Não, deu para entender. Porque eu estava achando engraçado que eu estava vendo o teorema fundamental do cálculo toda hora e estava na dúvida se a gente tinha visto isso, mas vamos lá. Então a gente está voltando para a seção 5.3, que a gente vai falar do teorema fundamental do cálculo e das primitivas, que foi o que a gente usou na seção 5.4. A 5.4 foi mais aplicações do que foi visto nessa seção daqui, né? Como transformar ela em outros problemas. Então vamos rever ela aqui, na verdade, né? Que acabou que ela ficou de fora da aula inicial. Eu achei que eu tivesse dado na semana passada, mas não. Então, o nome teorema fundamental do cálculo vai ser apropriado, porque tem conexão entre ramos do cálculo, o diferencial e o integral. Então, a gente vai ver que esses dois, né, vão ser funções inversas. Então, dá uma relação inversa precisa entre a derivada e a integral. Então, o cálculo diferencial vem da derivada e o cálculo integral vem da própria integral. Então, o teorema fundamental lida com funções de uma equação na forma. Então, eu tenho uma função que, se eu integro ela de a até x de f de t dt, ela é igual a g de x, onde f é uma função contínua entre a e b, um intervalo fechado, então está errado esse x aqui, né? E x varia entre a e b. Observe que g depende somente de x, né? Então, por isso que aparece como limite superior variável da integral. Ah, tá. Então, tá certo aqui. O x está aqui como limite superior, porque é a dependência que ele teria. Então, se x for um número fixado, então a integral de a até x da função f de t dt vai ser um número definido. Se a gente variar o número x, né, de a de x de f de t dt, também varia e define a função de x denotada por g de x. Está praticamente repetindo a frase anterior, né? Se f for uma função positiva, então g de x pode ser interpretado como a área sobre o gráfico de f de a até x. Então, se g de x for positivo, a gente interpreta a integral como sendo a área abaixo da função f de t. Tá? Igual está nessa figura 1. Gente, eu peço desculpa aqui que eu acho que eu soltei essa sessão para preparar, então o slide não vai estar por partes, tá? Vai estar vindo igual vem original aí, de fábrica. Eu vou até ver se é muito. São só 22 slides. Eu pulei ele também no meio da produção. Então, vamos fazer esse exemplo, né? Se f é uma função cujo gráfico está mostrado aqui embaixo, e g de x, né, é a integral dessa função de 0 até x, né, onde a gente pode definir de f de t dt, enquanto os valores de g no valor de 0, no valor de 1, no valor de 2, no valor de 3, de 4, de 5, depois faço um gráfico da função g. Ô, professor, você falou que tá diferente o quê? Porque no livro tá igual, tá normal. Não, o que eu falei que tá diferente? Você falou se tiver pulado alguma coisa, tá normal, tá igual. Não, o que eu fiz é porque eu comecei a aula com a sessão 5.4
que eu tinha, na minha cabeça, eu tinha dado a 5.3 na aula passada. Aí, na hora que eu terminei a sessão 5.4, e eu entrei ali na aula passada, que eu vi que eu dei a 5.1 e a 5.2 só. Então, essa sessão ok. eu tinha que ter dado antes da sessão 5.4. Entendi. Não, eu pensei que você estava falando do slide. Poderia estar errado. Não, eu achei que estava errado, mas não, ele explica no texto aqui, ó, porque eu achei que aqui poderia ser de A até B, Sim, né? tá certo, tá certo. Mas Tá ele igual o livro. explica aqui que é no intervalo fechado de A a B, não, aí ele deu a entender. É que se aqui fosse um f de x dx, aí seria de A a B, mas nesse caso é diferente a forma que ele escreveu, né? Então, nesse exemplo, a ideia é encontrar o valor, né, da função em 0, em 1, em 2, em 3, em 4 e em 5. Depois fazer o gráfico de g. Então, primeiro a gente observa que em g igual a 0, a gente está integrando de 0 até 0, né? Porque o x aqui, né, é um intervalo superior que a gente vai colocar. Então, a gente está integrando de 0 a 0. A integral saindo de 0 e indo até 0 é igual a 0, porque a gente está aqui integrando até o mesmo ponto. Então, a partir da figura 3, a gente sabe que em 1 agora, a gente está integrando de 0 até 1, a função f de t em dt. Né? Então, nesse caso, né, é a área desse triângulo. Então, é a base vezes a altura dividido por 2. Então, a base é 1 vezes a altura, que é 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, deu 1. Né? Igual está aqui. Faltou um meio aqui, né? Essa apresentação avacalhada aí é do slide original, tá? Que fica pulando as coisas erradas aí, né? Então, agora, se a gente fosse achar a próxima função que ele quer, que é a função em 2, a gente vai integrar agora de 0 até 1 e de 1 até 2. Então, a gente vai somar a área anterior, que era 1, com a área desse retângulo. Então, aqui está mostrando que, geometricamente, né, o que está sendo feito? A gente está somando as áreas à medida que a gente vai aumentando esse intervalo. Aqui ele nem precisou colocar o f de t, porque ele já mostrou o desenho num quadro quadriculado. E nesse desenho a gente tem formas que é triângulo e retângulo, por enquanto. Né? Então, está tranquilo de calcular. Então, ao calcular a área desse retângulo é 2. Então, essa área desse retângulo 2, com mais essa desse triângulo é 1. Então, a nossa função g integrada de 0 até 2 é o valor de 3. Tá? Então, estimamos que a área aproximada da curva de f de 2 a 3 vai ser o que, então? Vai ser aproximadamente 1,3. Então, ele estimou, só para mostrar qual seria o valor, né, porque ele não tem a função. Então, g de 3 é igual a g de 2 mais entre 2 e 3. Então, ele estimou que é aproximadamente 1,3, ele somou com o resultado anterior e encontrou 4,3. Agora, para t maior do que 3, a função é negativa, então começamos a subtrair as áreas. Então, se a gente olhar para a função aqui, ó, ela fica negativa de 3 para frente, então a gente vai subtrair o efeito dessas áreas aqui. Que nesse primeiro momento ele está fazendo qualitativo, tá, gente? Ele não está nem colocando a função. Então, ele viu que a área qualitativa de 3 até 4 é menos 1,3 e que a área qualitativa de 4 até 5 é menos 1,3. E ele foi somando as áreas totais. Então, até G5 teria 1,7. Então, aqui estaria a demonstração, né? Então, de 0 até 3 a gente somou as áreas, e aí de 0 até 4 a gente teve que subtrair essa parte negativa, e de 0 até 5 a gente subtraiu toda essa parte negativa. Então, a gente pode usar essas integrais para fazer o esboço do gráfico de G na figura 4. Então, se eu tenho a área positiva, positiva, então aqui é positiva, positiva, positiva. Estou só crescendo, só crescendo. Até que chega num ponto de máximo. O ponto de máximo é onde? Aqui, né? Até G igual a 3. Positivo até o tempo igual a 3, né? O T igual a 3, onde eu só somei de área só positiva. Então, meu máximo aqui, ó, que é o acima de 4, né? 4, não sei se era 5,7, né? Que ele estava ali, seria esse ponto de máximo. Na hora que eu comecei a somar a área negativa, a minha função G, que é integral, que é a área desse gráfico, começou a cair. Né? Então, até x igual a 3 é seu valor máximo, para x maior do que 3, como entra a área negativa, ela cai. Então, se a gente toma essa função geral, né, chamar essa função de t, então agora ele está dando um valor para essa função, né, se ela for f de t igual a t, né, e a for igual a 0, então agora o nosso g de x, né, de 0 até x de t dt, vai dar, né, essa integral definida, que é x² sobre 2. Ou seja, agora eu posso substituir meu intervalo aqui e encontrar diretamente o valor da área.
Então, vamos observar que essa derivada da função g volta a ser o próprio x. Isto é, g' é igual a f. Em outras palavras, se g for a integral de f pela equação 1, igual a gente viu lá, então g é uma primitiva de f. Ou seja, g é uma primitiva de f, porque se eu derivar o f, nesse caso, né, que é o t, eu volto a g. Né? Então, se a gente esboçar a derivada da função g, mostrada na figura 4, teremos um gráfico semelhante ao de f. Portanto, suspeitamos que a derivada de g é igual a f também no exemplo 1. Então, o que quer dizer é, se você pegar essa função, se a gente pegasse a função f aqui, né, que ele não deu, e a gente derivasse ela, a gente encontraria uma função parecida com essa. Ô professor, o slide ali, ali ele tá errado, numa página que você voltou. Aí, ó, no livro o meio tá ali pro lado de fora. Aqui só foi deslocado mesmo. Fica esquisito ele aqui depois, né? Na verdade, ele tinha que estar nem aqui, ele tinha que estar do outro lado, né? Peraí. O que ele errou foi aqui, ó. E é isso mesmo, isso que eu ia falar. Ele tá aí no livro. Obrigado, tá? Corrigido aqui. O meio solto aqui é porque ele foi deslocado no slide, né? Ok. Isso aqui é porque quando a editora manda isso pra gente, eles mandam desse jeito avacalhado, viu, gente? Às vezes com umas animações mal nada a ver, você vê que o pessoal fez com pressa, né? Mas eu, normalmente, eu reedito ele todo. Mas eu acho que eu achei que eu tivesse dado ele na aula passada e pulei ele na preparação, tá? Eu acabei preparando só o 4 e o 5. Aí ele fica julgando tudo chapado, assim, é bem ruim de dar aula assim, porque fica muita informação de uma vez, né? Mas vai ser só essa sessão. Então, para ver que pode ser verdadeiro em geral, a gente vai pegar uma função f contínua e positiva, maior ou igual a zero. Então, ó, se a gente tem que g é a nossa função que vai ser integrada, né, de a até x, onde x a gente vai escolher, de f de t dt, vai ser a área sobre o gráfico de f de a até x, conforme na figura. Então, a gente está vendo aqui à esquerda. Se a gente quer calcular agora, né, a derivada da função g, a partir da definição dela, da derivada, né, primeiro a gente observa que o h é maior do que zero. Para h maior do que zero, né, a derivada que a gente viu que vai sair de g de x mais h menos g de x vai ser feito subtraindo áreas, de forma que resta apenas a área do gráfico de f de x até x mais h, ou seja, a área destacada. Então, na hora que a gente fosse calcular, nesse caso, né, o valor, né, da derivada da função, né, entre x e x mais h, a gente estaria calculando só essa fatia. Né? Então, se a gente toma que a função é igual a t, voltou aqui? Aí eu voltei sem querer. Tá. Então, para um h pequeno, a gente pode ver pela figura que essa área é aproximadamente igual à área de um retângulo. Né? Então, essa área daqui para um h muito pequenininho, a gente pode tentar aproximar com um retângulo que tem largura h, né, que é x mais h menos x, ou seja, largura h, e altura f de x. Então, ela vai ter largura h, né, e podemos chamar, então, né, que se a gente pegar g de x mais h menos g de x, isso vai ser aproximadamente, né, essa área daqui, né, vai ser aproximadamente a altura, desculpa, a base vezes a altura, h vezes f de x. Logo, a gente pode passar o h dividindo para o lado de cá e a gente vai descobrir que essa divisão vai ser igual à função. Então, intuitivamente, a gente espera que, né, ao calcular a derivada de g de x, né, que é definida lá no início do limite, né, como sendo o limite da função em x mais h menos g de x sobre h quando h tende a zero, a gente vê que isso é a própria função f de x. Ou seja, né, a gente entra, então, na primeira parte desse teorema fundamental do cálculo, que fala, se a função for contínua no intervalo fechado de a e b, então a função g vai ser definida por essa integral e vai ser contínua no intervalo de a a b e vai ser derivável no intervalo aberto de a a b, e a derivada da função g é a função f. Então, é mais ou menos isso que foi provado aqui nesse finalzinho. Provado não, né? Demonstrado nesse finalzinho do slide, que, então, né, a derivada de g volta para a função f. Então, a gente teria essa relação da primitiva ou de funções inversas, né? Ou seja, se eu integro a função f de g, f de t, eu encontro minha função g. Se eu derivo a minha função g, eu volto para minha função
f de t. Então, usando a notação de Leibniz para as derivadas, a gente pode escrever o teorema fundamental do cálculo 1 como, né? Então, aqui que ele está mostrando, né? Desculpa. Né? G de linha é igual a f de x. Então, a derivada em relação a x da nossa integral da função é a própria função, se f for contínua. Então, essa equação está falando que primeiro a gente integra f e depois a gente deriva o resultado e a gente volta à própria função. Ou seja, se eu integro e depois derivo e a função continuar a mesma, né, significa que eu não fiz nada. Então, elas são funções inversas. Então, vamos lá. Enquanto a derivada da função g de x igual a, no intervalo de 0 até x, da função 1 mais t ao quadrado dt. Uma vez que essa função é contínua, pelo teorema fundamental do cálculo, a gente pode ver, a gente pode chamar, né, fornecer, né, que o nosso g, a derivada da nossa função, vai ser a própria função. Então, se a gente derivar, a gente tem que encontrar a própria função. Né? Então, embora uma... Opa. Então, isso é só para ilustrar. Né? Se ele quer encontrar a derivada da função g é a própria função que está aqui dentro. Tá? Então, é só para identificar. Né? Exemplo 3. Embora a gente tenha essa equação que é um pouco estranha para definir uma função, os livros de química, estatística, etc., estão cheios dessas funções. Por exemplo, a função de Fresnel. Então, aqui está o deslocamento x, né? Não sei aqui, Fresnel trabalhando nessa parte de ótica. Então, pode ser que ele... essa função seja para algum elemento óptico, né? Então, essa função chamada, devido à homenagem a esse físico francês, né, Augustin Fresnel, morreu em 1827, né, ele é mais famoso, né, pela parte de ótica, né, apareceu na teoria da difração de ondas de luz e recentemente foi até aplicada no planejamento de autoestradas. Então, aqui é só para mostrar uma outra função, né, aonde, né, a derivada de S é essa própria função daqui, né, como a gente viu antes. Então, na parte 1 do teorema fundamental no cálculo, diz que a gente derivar a nossa função de Fresnel, né, a gente chega na função que está ali dentro, né, essa própria função que está aqui dentro. Então, significa que a gente pode aplicar todos os métodos do cálculo diferencial para analisar o S. Então, a figura vai mostrar, então, os gráficos da função f e da função de Fresnel. Então, aqui a gente teria a função f, né, que seria em azul, e a função de Fresnel, que seria em vermelho. Tá? E a gente pode ver, né, que a função em vermelho ela é a derivada da função em azul. Tá? Então, é isso. Né? O computador foi usado para construir um gráfico calculando o valor dessa integral para vários valores de x. Então, agora aqui já está o gráfico da função de Fresnel. Né? Aqui a gente só tem uma parte dela, indo de 0 até, sei lá, 2. Aqui foi feito um gráfico, né, que está indo de 0 até muito mais, né? Talvez 10, sei lá. Visualmente, aqui, talvez até 5. Aquela função estava até 2, né? Estava cortando aqui, mais ou menos, no início. Então, parece que essa área sobre o gráfico de f, né, de 0 até x, né, ou seja, de 0 até um valor qualquer, né? Se a gente for pegar 1,4, né, que foi o valor que ele pegou, até aqui ela é positivo. A partir daqui ela pode virar uma diferença de áreas, né? Então, aqui está mostrando uma parte maior dessa figura, né? Dessa figura de Fresnel. Então, a gente entra na segunda parte do teorema fundamental do cálculo, né, que segue a primeira parte, dando uma forma mais simples para o cálculo das integrais. Então, se a nossa função for contínua no intervalo fechado de a a b, a integral definida de a a b da função vai dar a variação dessa altura dessa função, né, entre b e a, onde f é qualquer primitiva de f, ou seja, se eu derivar f, eu volto para a minha função f de x. Diferenciação e integração como processos inversos. Tá? Então, para finalizar essa sessão, a gente vai falar as duas partes do teorema fundamental. Primeiro, né, então vamos supor que a função é contínua, f é contínua no intervalo fechado de a a b. Então, minha função g é a integral da minha função d de t. Então, se eu derivar a minha função g, eu volto para a minha função f. E outra forma de eu escrever, né, se eu resolver a minha integral de f no intervalo a b, né, ela vai dar igual a função,
né, da primitiva da função f em b menos a função primitiva de f em a. Ou seja, da mesma forma, né, fzão é a derivada da função, a derivada da primitiva gera a função f. Então, a parte 1 pode ser reescrita como essa parte 1 que fala que g de linha de x é igual a f de x, pode ser descrita que a derivada de g em relação a x, ou seja, a derivada da integral da função de f em relação a x, é o próprio fx. Ou seja, se f for integrada e o resultado derivado, a gente volta à função original. Tá? Então, como a derivada da primitiva é igual à própria função, a parte 2 do teorema pode ser também escrito em termos da primitiva. Então, posso escrever aqui a derivada da primitiva em vez de escrever a própria função, porque a derivada da primitiva é a função. Então, só está substituindo. Né? Então, essa versão afirma que se a gente pega uma função f, a sua derivada, e depois integramos os resultados, a gente volta à função original f, mas na forma fb menos fa. Tá? Mostrando, então, aqui que a derivada e a integração são processos inversos. Cada um desfaz o que o outro fez. Tá? Talvez tenha ficado um pouco mais claro, né, a seção 5.4, né? Basicamente usou esses dois teoremas fundamentais do cálculo. Então, vamos ir para a nossa última parte de hoje. Seção 5.5. Então, para fechar o capítulo 5, a gente vai usar uma primeira técnica de integração, que é a regra da substituição, muitas vezes chamada de simples. Tá? No capítulo 6, a gente vai ver mais técnicas de integração, igual a gente fez, né, com a parte das derivadas. Tá? Então, por causa do teorema fundamental, é importante a gente ser capaz de encontrar a primitiva. Muitas vezes, né, elas não são óbvias, né, para a gente olhar naquela tabelinha. Então, as fórmulas, às vezes, né, da primitivação não mostram como calcular a integral de um tipo igual a essa. Aí você olha para ela e fala, não, como é que eu faço? Aí você tem que fazer algum processo para ela parecer como uma primitiva. Então, nesse caso, né, a gente usa uma estratégia que chama introduzir alguma coisa extra. Nome interessante que ele deu aqui em português, né? Então, essa alguma coisa extra vai ser uma nova variável. Então, a gente vai mudar de uma variável x para uma nova variável u, que vai simplificar a forma que está escrita a equação. Então, supomos que façamos u igual a quantidade sob o sinal de raiz em u. Então, a gente vai chamar a raiz 1 mais x ao quadrado de u. Se a gente faz isso, qual que é a derivada de u? A derivada de u é a derivada da função 1 mais x2 dx. Então, vai ficar 2x dx. Observe que se dx na notação de integral for interpretada como uma diferencial, então a diferencial 2x dx vai substituir a diferencial du em 1. Portanto, a gente pode escrever. Então, em vez de eu escrever agora integral de 2x raiz de 1 mais x ao quadrado dx, eu vou usar 2x dx como sendo du, que é o que está aqui, e vou subtrair 1 mais x ao quadrado por u. Ou seja, essa integral ela é a mesma integral de raiz de u du, onde u vale 1 mais x ao quadrado. Só que essa daqui a gente sabe integrar facilmente. Né? Então, a integral de u elevado a meio é 2/3 de u elevado a 3 meios mais c, porque a integral não é definida. Então, eu posso voltar agora e substituir a minha substituição de u por x ao quadrado mais 1, e eu chego no meu resultado final. Todo mundo entendeu o que foi feito aqui? Ou quer que tenta abrir um pouquinho ou explicar um pouco melhor? Ô, professor, ali no 2/3 eu me perdi um pouco, eu não entendi não. Aqui? Antes, ali ó, 2/3, u elevado a 3. Tá, então vamos lá. A ideia é, vamos voltar naquilo lá, né? A integral. Vamos botar como u aqui para ficar mais fácil, né? De u elevado a n du, porque é tanto faz você chamar de x, de u ou de du, né? Isso aqui vai ser u elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Né? Nesse caso específico, né, a integral é de u elevado a meio du, que seria o efeito, né, da gente ter a raiz aqui, u elevado a meio. Então, vai ficar u elevado a meio mais 1, então é u elevado a 3 meios, sobre n mais 1. O que é n mais 1? É meio mais 1. Então, vai dar
3 meios. E aí, se eu reescrever isso aqui, vai dar 2/3 de u elevado a 3 meios. Deu para ver? Deu, agora ficou melhor. Mas aí essa arte, né, da substituição é a encontrar qual que seria a substituição que você faz, que você elimina, né, um cara indesejável. Então, nesse caso, o 2x aqui que estaria atrapalhando a resolução dessa integral. E aí, por isso que foi escolhido, né, 1 mais x2 como u, para que o du dê 2x dx e elimine a necessidade, né, do nosso dx. Só para, já que eu comentei aqui, né? Cadê? Até que meu mouse sumiu aqui. Ah, tá. Então, esse daqui, ó, é o nosso u, e isso daqui virou o du, né, daqui de cima. Tá? Lógico que para saber qual que é a substituição melhor, é fazer muito exercício que intuitivamente você olha e fala, acho que essa substituição dá. Tá? Então, vamos verificar a resposta correta usando a regra da cadeia para derivar a função final. Então, nós vamos pegar agora essa função, vamos derivar essa função final, e se for realmente a integral dessa função, a derivada dessa função tem que voltar à função original. Tá? Então, aplicando a regra da cadeia, se vocês tiverem alguma dúvida na regra da cadeia que eu posso mostrar para vocês, então a derivada dessa função toda em relação a x, ele já aplicou a regra, por isso que ele já chegou aqui na resposta, né? Então era o 2/3, cai o 3 meios, que está aqui, subtrai 1 do expoente, então fica elevado a 1 meio, vezes a derivada do que está no meio, que daria 2x. Então a gente voltou à função original. Se vocês não lembrarem ou não estiverem visualizando como que foi aplicado aqui, vocês me falam que eu abro para vocês. Tá? Então, esse método funciona sempre que a gente tem uma integral que possa ser escrita nessa forma. Né? Então, se você pode escrever a integral na forma de f de g, né, de x, vezes a derivada de g de x dx, você vai conseguir simplificar ela. Então, observe que, né, se a derivada da primitiva é igual à função f, então a integral da derivada da função primitiva g de x vezes a derivada de g de x dx é equivalente, né, a eu encontrar a primitiva de g de x mais c. Então, pois pela regra da cadeia, então se eu derivar, né, f de g de x dx, eu vou ter a derivada de f em relação a g e a derivada de g em relação a x. Então, a derivada de f em relação a g é esse primeiro termo, a derivada de g em relação a x é esse segundo termo. Tá? Então, se eu... é isso que ele está querendo mostrar. Né? Então, se eu derivo a minha resposta final, eu volto, né? Ou seja, essa minha primitiva volta a ser a derivada da minha função que está aqui na integral, no integrando. Então, se a gente faz essa mudança de variável substituição, chamando u de g de x, a gente chega numa equação do tipo, né, que vai ser a integral, né, da primitiva, da derivada da primitiva de u du. Estou mostrando aqui nesse raciocínio. Ou se a gente escrever a derivada da primitiva como a função f, então a gente, ao fazer a troca, né, da função f em g de x, derivada de g de x dx, a gente está trocando, né, as variáveis para que essa integral fique mais simples, sendo a integral de f de u du. Assim, a gente demonstrou a regra a seguir. Se u for igual a g de x, sendo uma função derivável, sua imagem é um intervalo i, e f for contínua em i, então a gente pode escrever isso, que é a integral da função em g de x vezes a derivada de g de x dx, essa integral, é igual à integral de f de u du. Essa regra da substituição para integração é demonstrada usando a regra da cadeia para derivação, o que a gente mostrou no slide anterior. Também mostra-se, né, que u igual a g de x, então du é igual à derivada de g de x dx. Então, a forma de se recordar a regra da substituição é imaginar dx e du na equação 4 como sendo diferenciais. Essa regra da substituição diz: é permitido operar com dx e du após sinais de integração como se fossem diferenciais. Então, aqui não tem problema, né? Se ela tiver uma integração, você pode manipular dx e du como sendo diferenciáveis, tá? Um exemplo, encontre a integral de x ao cubo cosseno de x à quarta mais 2 dx.
Primeiro a gente tem que fazer uma substituição, então vamos substituir x² mais 2 por u. Então a derivada de u vai dar 4x³ dx, que é a parte do fator constante 4 que ocorre na integral. Então a gente vê aqui, né, que ao fazer isso, apareceu um termo x², que a gente vai conseguir eliminar, e a nossa função vai virar um cosseno de u du. Então a gente usando que x³ dx é igual a 1/4 de du, e substituindo, o nosso x³ dx virou 1/4 de du, e cosseno de x² mais 2 virou cosseno de u. Então, reescrevendo essa integral, ficou a integral de 1/4 de cosseno de u du. A gente já sabe que a integral de cosseno é seno, então, ao substituir o valor da substituição de u, a gente chega na resposta final. Alguma dúvida? Então, nesse estágio final, a gente retorna a variável x de novo. Ô, professor, eu tenho uma dúvida. Por que o du ele não veio junto? Veio junto como? Olha, ó, depois do 1/4 integral de cosseno de u du, aí o du não veio. Por quê? Porque é integral, né? Imagina que isso aqui era x, aí ficaria cosseno de x a x. Ok. Entendeu? Aqui só está chamado de u, onde u é uma função mais fácil do que o x² mais 2. Então, serviu só para simplificar, mas a cara da integral depois ficou com uma cara que a gente tem as primitivas conhecidas, né? Ok. Integrais definidas. Então, tem dois métodos para calcular uma integral definida por substituição. Um dele, né, é calcular primeiro a integral indefinida e depois, né, usar o teorema fundamental. Então, por exemplo, né, vamos supor que eu quero calcular a integral definida de 0 a 4. Primeiro eu ignoro, né, isso e acho a integral geral, que ela seria, então, raiz de 2x mais 1, 1/3 de 2x mais 1 elevado a 3 meios. E aí depois eu faço a substituição no intervalo superior menos o intervalo inferior. Né? Então, o intervalo superior daria 2 vezes 4, 8, mais 1, 9, 3 meios. E no intervalo inferior daria 0 aqui, somente 1 elevado a 3 meios, e a resposta é 26/3. Então, outro método, geralmente, que é mais preferível, né, seria alterar os limites de integração ou mudar a variável, também daria. Vocês conseguem ver como que saiu daqui e veio para cá? Aqui foi feita uma substituição simples também, tá? Vamos falar assim, né, aplicar, né, como é que esse 1/3 apareceu aqui do nada, né? E o 3 meios apareceu aqui do nada. Foi feita uma substituição simples, mesmo que não tenha um termo multiplicando aqui, para simplificar essa integral. Tá? Vocês conseguem ver isso ou não? Dessa linha para cá, vocês conseguem entender? Dessa segunda para essa terceira. Ó, daqui para cá, todo mundo entendeu? Desse passo para esse passo? Então, se vocês não têm dúvida, tudo bem. Porque aqui foi feita uma substituição. Ele chamou de 2x mais u igual a u, por exemplo. Aí ele, né, resolve uma equação um pouquinho mais simples e depois dá esse valor. Então, regra da substituição para as integrais definidas. Né? Se a derivada de g for contínua no intervalo fechado AB e f for contínua na imagem de u dentro da função g de x, então, no intervalo definido de a a b, a função substituída por g de x, a derivada de g de x dx, é igual, né, à integral da função f de u du no novo intervalo, que em vez de ser de a, vai ser em g de a e g de b. Foi feita a troca de variáveis. Né? É como se fosse um novo intervalo de u. Né? Então, por exemplo, se x está indo... Deixa eu ver se eu tenho um exemplo. Vai ter um exemplo, a gente ver isso. Ótimo. Então, calcule essa integral usando 6, que é essa regra daqui. Aí vocês vão ver como que vai mudar esse intervalo de integração. Aí você não precisa voltar, se você muda o intervalo de integração, tá, gente? Igual tá aqui, você não precisa voltar na função anterior. Você pode deixar igual a u, porque você já mudou o intervalo de integração. Agora, se você mantém esse intervalo de integração, aí você tem que voltar para a função original, que era x. Então, nesse exemplo, ele vai mostrar
que você pode mudar o intervalo de integração. Até bom não ter feito com vocês, ele vai mostrar o passo a passo aqui. Então, para resolver essa integral de uma forma mais simples, a gente vai chamar 2x mais 1 de u. E a derivada de dx vai ser meio de du, né, que é a derivada dessa função. Então, eu posso substituir, né, e encontrar os novos limites de integração. Agora, ó, se meu x está indo de 0 a 4, para quando que vai o meu u? Alguém sabe responder olhando para essa função? Se x está indo de 0 a 4, u vai ir de quanto a quanto? De 1 a 9. Então, quando x é igual a 0, u vale 1. Quando x é igual a 4, u é 9. Então, agora, se eu trocar os limites de integração, ó, em vez de estar 0 a 4, eu mudei para de 1 a 9, eu já não preciso, depois de resolver a integral, voltar com a função u igual a 2x mais 1, porque agora o limite de integração mudou e acompanha essa nova variável. Então, a integral, por isso que eu falei com vocês que aqui tinha sido feita, né, tipo um inverso, né, da área não é o inverso da regra da cadeia, é uma substituição mesmo, mais simples, né? Então, aqui ficaria a integral, né, de meio de raiz de u, daria meio de 2/3 de u elevado a 3 meios, substituindo no novo intervalo limite de integração, que é de 9 a 1, não é de 4 a 0. Então, como eu já troquei o limite de integração para a função u, eu vou resolver em u mesmo. Então, ficou 1/3 de 9 elevado a 3 meios, menos 1 elevado a 3 meios, substituindo o limite superior menos o limite inferior, e a gente encontrou a mesma resposta, ó, 26/3. Voltando aqui, né? A mesma resposta encontrada quando a gente manteve os limites de integração e voltamos com a variável x. Só que é óbvio que é bem mais fácil só mudar o limite de integração e não precisar voltar, né? Então, observe que quando usamos a equação 6, a gente não retorna a variável x, simplesmente calcula a expressão em 1 entre os valores apropriados novos. Simetria. O próximo teorema vai usar a regra da substituição para a integral definida para simplificar cálculos de integrais de funções que têm propriedades simétricas. Então, olha que legal. Suponha que f seja contínua no intervalo fechado de menos a a a. Se f for uma função par, significa que se eu substituir por menos x o valor, eu caio na própria função. Por exemplo, x ao quadrado. Então, se eu faço a integral de uma função que é par, olha para vocês verem, de menos a a, muitas vezes essa função vai dar zero. Imagina, dependendo da função, né, ela pode ter uma área positiva e depois uma área negativa. E ao fazer essa modificação daqui, eu troco o meu limite, em vez de ser de menos a, só de 0 até a, que é equivalente, e dobro o valor dele. Agora, se f for ímpar, ou seja, se ao trocar o sinal de x, ele inverter o sinal da função, então, se o intervalo for simétrico, ela vai dar zero. Imagina uma função seno, por exemplo, ou cosseno, né? De menos a até a, uma é uma metade negativa e a outra é uma metade positiva. A integral nesse intervalo simétrico vai ser igual a zero, né, se a gente somar essas áreas. Então, o teorema 7 está ilustrado aqui. Se ela for uma função par, você pode substituir de menos a por 0 até a e dobrar a função. Se ela for ímpar, ela vai dar zero, porque ela é simétrica. É simétrica por inversão de 180, né? Então, como f é positivo e é par, a diz, né, que tem o dobro da área em virtude da simetria. Vamos lembrar que uma integral definida pode ser expressa como a área acima do eixo x e abaixo da função, menos a área debaixo do eixo x e acima da curva. Então, a parte B, né, diz que a integral é zero, pois as áreas se cancelam, né? Aqui se cancela as duas áreas. Um exemplo, uma vez que essa função satisfaz que a f de menos x é igual a x, ou seja, ela é par, se eu substituo aqui um número 1 por menos 1, como é elevado por a 6, sempre vai dar um número positivo. Então, em vez de eu calcular a integral no limite de menos 2 a 2, eu posso dobrar a integral de 0 até 2, ou seja, metade do intervalo. Aqui já dá para fazer uma integral direta, x à sexta, x à sétima sobre 7, integral de dx é o próprio x. Substituindo o intervalo superior menos o inferior, a gente encontra o valor de 284 sétimos. Exemplo
11, né? Já que a f de x é igual a tangente de x sobre esse polinômio, e ela satisfaz dela ser ímpar, né, nesse caso, consequentemente a integral no intervalo simétrico é igual a zero. Não precisa nem fazer conta. Então, pessoal, a ideia hoje foi mostrar uma técnica de integração, que é essa substituição simples. Então já vai ter exercícios para vocês praticarem, né? Vou manter aqui. Vai ter exercício suficiente já para vocês praticarem o capítulo 5 todo. Vocês podem praticar, não sei se vai dar tempo para todo mundo, né? Para vocês terem dúvidas amanhã no capítulo 5, já que a aula vai ser toda de exercício, mas eu acredito que pelo menos o capítulo 4, né? Já tem um tempo que vocês estão